Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo privilégio de podermos estarmos aqui juntos no seu santuário para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã aqui, representando a sua família. Que o Senhor possa derramar a porção dobrada do seu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Isso que te pedimos e desde já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. E convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6, dos versos 1 e 7. O meu sermão tem como título sobre um departamento muito conhecido na igreja, departamento que envolve homens trabalhando para Deus, o departamento dos diáconos. O versículo que eu vou ler vai contar a história do primeiro chefe de diáconos e a primeira equipe dele. Amém, igreja? Que nos diz assim, verso 1. Ora, Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Que diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregados desse serviço. E quanto de nós nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram o chefe dos diáconos, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármeas, Nicolau e Postélio de Antioquia. Apresentando-nos perante os apóstolos, estes orando lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A história religiosa vem falando que eram indivíduos encarregados da distribuição de fundos comuns aos fiéis cristãos na igreja cristã primitiva. Ou seja, eles cuidavam na parte financeira, eles cuidavam mais do dízimo. Eles iam lá e contavam quanto tinha. A cada final de uma semana eles contavam quanto tinha de dízimo. Eles contavam do sábado até a sexta-feira, quanto tinha de dízimo, quanto eles arrecadaram durante aquele tempo. Mas o que significa a palavra diácono na Bíblia? O termo diácono vem do grego antigo, slakovok, encontrado cerca de 30 vezes no Novo Testamento, que quer dizer ministro ou ajudante. Clérigo, que tem a primeira das ordens sacras inferior a sacerdote e que desempenha funções como pregar, batizar ou dar a comunhão. Mas, e a sua função? À exceção da consagração, confissão e unção dos enfermos, o diácono pode exercer várias funções, entre elas distribuir comunhão. Diácono significa uma pessoa que serve e ajuda a igreja. Na Bíblia, os diáconos tratavam de assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis, enquanto os pastores se dedicavam à pregação e o ensino. O trabalho do diácono é muito importante em igrejas com vários membros. Ou seja, enquanto o pastor ele está fora da igreja, pregando em outro canto, o diácono está lá, cuidando como se fosse um auxiliar do pastor, cuidando da igreja, cuidando dos irmãos, da bremesia, cuidando das crianças, dos jovens, dos adultos, dos mais avançados de idade. Ou seja, o diácono,
é uma pessoa que serve a Deus, que confia em Deus. Que eu sou diácono na igreja também. Não consegui vir representado, conta que a minha gravata sujou, mas eu estou aqui representando a equipe de diáconos da nossa igreja. Mas quem pode ser diácono? No mesmo Atos, no capítulo 6, só que vamos ler o verso 3, que nos diz assim: mas irmãos, escolhendo entre vós homens cheios de fé e de boa reputação, 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Ou seja, o primeiro tópico de quem pode ser um diácono é ser sábio e cheio do Espírito Santo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, vem falando a qualificação de bispos e dos diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 e o 9. Amém, igreja? Amém. Verso 8. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinando muito ao vinho, não cobiçoso de sordia ganância. Verso 9. Conservando o ministério de fé com a consciência limpa. Ou seja, o segundo tópico para ser um diácono na igreja é ter uma boa reputação, cuidar bem da igreja, cuidar bem de sua família. E indo para o último tópico, no mesmo Timóteo, só que o verso 12 e o 13, que nos diz assim: que o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Vamos parar por aqui e vamos refletir. O terceiro tópico de nós, dos diáconos, é gerar uma boa família para os que são maiores de idade. O que Paulo vem falando é que o diácono não é só na igreja. O diácono também é em casa. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça da família. Ele tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar dos filhos, da mulher, da casa, de tudo. Ele não só faz isso e deixa o resto para os outros, não. Ele ajuda também, ele é um parceiro em casa. E o verso 13 nos diz: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justas permanência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para o mundo e vemos as coisas acontecerem, a gente acaba se perdendo. Mas se nós abrirmos nossos olhos, a gente pode ver claramente a nossa fé em Deus. Se nós abrirmos direito nossos olhos, a gente vai encontrar a nossa vitória. Assim como foi esses diáconos antigamente, que possamos, principalmente aos homens, não só aos homens, mas também às mulheres, que possamos ter uma boa reputação, ser sábios e cheios do Espírito Santo, ter uma boa reputação, gerar uma boa família, como diz 1 Timóteo. Conta a história, duas histórias. A primeira é de Estevão. Era um diácono da igreja e naquele tempo ele era cheio do Espírito Santo. Ele fez grandes milagres na comunidade. Mas teve um dia em que, enquanto ele estava pregando o seu discurso, vieram homens contra, dizendo que ele estava blasfemando o nome de Deus. E o que aconteceu? Pegaram ele e levaram diante do sinédrio. Julgaram ele. Então,
ele cita tudo o que ele falou desde o princípio até a morte de Cristo Jesus. E ele, depois de ter contado tudo isso, ele olha para os céus e fala: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus à destra do seu Pai. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não teve medo de responder às perguntas daqueles falsos sacerdotes, que eles deveriam ser sacerdotes tanto para julgar o povo, mas eles julgavam contra. Eles achavam que alguém estava blasfemando o nome de Deus. Eles acreditavam, dizendo eles que Moisés estava certo. Negativo. E continuando, ninguém acreditou na história dele. E ele foi apedrejado até a morte. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Mas ele deixou um legado. Devemos ser fiéis a Deus até a morte. E Deus nos dará a coroa da vida que nos está prometida, a consumação dos séculos. E a segunda história, para eu finalizar o meu discurso, vem falando de um certo homem, que ele era adventista. Ele tinha decidido ir na igreja católica apostólica romana. Esse homem era diácono da igreja adventista. E ele encontra um bispo que, enquanto ele pregava e terminando a sua pregação, muitos foram embora, mas ele ficou lá, o último. Ele foi conversar com o bispo e explicou lá o que aconteceu. Então o bispo falou: venha, meu filho, venha cá. Ele abriu uma sala e na sala estava mais de 5.000 livros da profetisa Ellen White. Ele falou, ficou surpreso e falou: bispo, como isso é possível? Então o bispo citou o que diz em Apocalipse 19:4: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplices do seu pecado e não bebe o cálice da ira, da cólera de Deus. Esses dois homens que acabei de citar a história foram homens que foram usados por Deus. Aquele bispo estava se preparando para sair da igreja católica e ele saiu. No mesmo dia que ele saiu, ele procurou uma igreja adventista. Passou-se semanas, ele foi batizado daquela igreja. Mas depois de tudo isso, o ex-bispo da igreja católica apostólica romana mataram ele. O pessoal da igreja, da ex-igreja dele, foram lá e mataram ele. E aquele rapaz que foi naquela igreja, também mataram ele. A história não parece ter o mesmo sentido. A história não parece ter interligações, podemos dizer. Mas esses três homens nos provam que Deus usou eles da melhor forma possível. Como Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, ele nunca negou a sua fé diante daqueles homens. Aquele diácono que foi naquela igreja também não negou sua fé, pois ele queria conversar com o ex-bispo. E aquele bispo que estava naquela igreja, ele aceitou a verdade em crer em Cristo Jesus. Esses homens foram salvos. Eles estão dormindo agora no pó da terra. Mas quando Jesus voltar, certamente eles serão ressuscitados. Da mesma forma, podemos ver o rosto do nosso Mestre. Podemos presenciar
podemos tocar no rosto do nosso Mestre quando estivermos no céu, nas mansões celestiais. Deus está plenamente disposto a remover os problemas de caráter que você identificou e confessou nos passos anteriores. Ele quer colocar em você virtudes que constituem sua própria natureza. Mas para isso, você precisa também fazer hoje a sua parte. Decida hoje ser um imitador de Cristo e peça que o Espírito Santo transforme na pessoa que você precisa ser. Que esse possa ser o nosso desejo. Que possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre. Amém. Vamos fechar nossos olhos e juntos vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento em nossas mesas. Obrigado por nos sustentar a cada novo dia.